Mas vamos agora a uma informação completamente infundada. Olha como eu estou falando. Ciro Gomes é agressivo, não sei o que e tal, mas você reproduziu ou criou uma informação completamente falsa no seu programa. Roda o vídeo, diretor. Naturalmente, ele acabou ficando pouco no MDB e foi indo para o PSDB, rapidinho. Foi enquanto estava no PSDB que Ciro ocupou o seu primeiro cargo nacional, sendo ministro da Fazenda durante o governo Itamar, no início dos anos 90, ajudando a implementar o Plano Real. Mas ele ficou só 4 meses no ministério. Depois de várias declarações polêmicas, ele foi afastado do governo Itamar, uma vez que o PSDB entendeu que o seu temperamento estava atrapalhando a imagem do governo às vésperas da eleição do Fernando Henrique. Aí não, viu, Gregório? Aí não. Aí é uma coisa absolutamente grosseira que me faz desconfiar, por enquanto, ainda se você tem direito de pedir desculpas, todo mundo pode se enganar, né? Me faz desconfiar da sua honestidade intelectual quando você faz isso. Eu não fui afastado do governo Itamar nenhuma vez. Eu fiquei ministro da Fazenda do Itamar até o último dia do mandato dele. Aliás, eu fiquei um dia a mais, porque eu tive a tarefa de entregar o ministério para o Pedro Malan no dia 1º de janeiro, não é, de 1995. E o Pedro Malan era o meu presidente do Banco Central. Agora, não sei se é para desqualificar, mas assim, passou muito rápido, mas eu costumo trabalhar com muita intensidade. O presidente Itamar fala para todo mundo, e tem muita coisa, se você tiver boa fé, de olhar na internet, depoimentos dele dizendo que o sacerdote do real fui eu que salvei o real, e aqui para nós, fui eu mesmo que salvei o real, que estava aí fazendo água por todos os lados quando eu assumi. Eu não fui indicado pelo PSDB. Fernando Henrique indicou o Pedro Malan, indicou o Edmar Baixa, e o Itamar não aceitou e me requisitou, eu era governador do Ceará. Renunciei para servir ao Brasil, o cidadão. Cidadão não, vou voltar aqui ao meu amor ao humor. Gregório do Vivier, meu querido. Não é? Eu saí, me arrisquei, sabe, a ser, inclusive, responsável pela tragédia do real que estava fazendo água. Eu criei ali naquele tempo, eu criei a TJLP, que você não tem ideia do que seja, nem é obrigado, mas é a taxa de juros de longo prazo para proteger o empresário brasileiro da taxa de juros mais abusiva, que eu estava conversando com o Eduardo Moreira agora há pouco, e separei a taxa de juros do financiamento da produção, criando a TJLP, que essa gente agora, depois do golpe, cancelou. Eu criei a lei brasileira de participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. E agora tu tem ideia do que é isso? Não. É assim, olha, hoje os trabalhadores brasileiros, humilhados como estão, só tem um ganho acima da inflação nos últimos anos, aquele da lei que eu criei, não é, convenci o presidente Itamar de que quando a empresa vai bem e tiver um lucro, ela tem que distribuir uma parte desse lucro com os seus trabalhadores. Chama a Lei de Participação, PLR, Participação nos Lucros e Resultados da... Eu fiz a intervenção do Banespa, irmão, que era um emissor secundário de moeda, um maior antro de roubalheira e de corrupção. Tudo isso foi ali nesse período, displicentemente. Eu nunca fui indicado pelo PSDB, ao contrário, o Fernando Henrique me vetava completamente. Porém, o Fernando Henrique me pede para ser ministro e manda eu escolher qual é o ministério que eu me sentiria bem, só para você saber como não é verdade, grosseiramente não é verdade isso que você fala, sabe? Não é humor isso é uma coisa muito ofensiva, muito grave, não é? O Fernando Henrique me pediu, escolha o ministério, e está no livro dele, pede às pessoas para te mostrar, ele diz lá que eu respondi com um sonoro não. Sabe por quê? Porque o Fernando Henrique já estava traindo os postulados do PSDB que eu ajudei a fundar no Ceará. E eu preferi ir para Harvard, depois você também faz um deboche sobre isso. Mas, enfim, minha tarefa como ministro da Fazenda foi colocar a casa em ordem. E para colocar a casa em ordem, eu tive que contrariar interesses poderosíssimos de quem estava lucrando com aquele caos completo. Lutei contra a bandalheira nos bancos públicos, onde o Banespa era o caso mais notório, como eu já falei. Acabei com a farra dos grandes especuladores nas vendas dos comércios. Cobrei impostos sobre os lucros e dividendos dos patrões, que depois foi revogado pela turma que você defende aí. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Foi muito duro do VV, muito duro, mas valeu muito a pena. No final do governo Itamar, a inflação despencou para perto de zero. O Brasil registrou um dos maiores, o maior superávit da história. Você sabe o que é isso? É o seguinte, num país em que o buraco nas contas do governo é o maior do mundo, ciclicamente, eu produzi a maior sobra de recursos na boca do caixa no ano de 94, 5,2% do PIB, e entreguei o Brasil com uma das menores taxas de desemprego de toda a nossa história. E esta é a minha vida. Bom, enfim, eu tenho muito orgulho desse trabalho que, sinceramente, volto a dizer, eu acredito que salvou o Plano Real.